E realmente não adianta nada você estar medindo um monte de coisa se você não está conseguindo conectar uma coisa com a outra. Nossos profissionais dentro de casa apoiam muito a estrutura de marketing com esse conhecimento para que a gente realmente seja relevante na forma que a gente chega e não generalista, que o cara já sabe, não vai chegar com conteúdo que é mais do mesmo do que ele já está vendo no mercado e que aquilo não agrega valor. Então essa é a diferenciação e essa é a relevância de você chegar em um ponto que ninguém está falando. Você sabe que isso é muito legal, né? Porque quando a gente tá falando aqui, parece até meio óbvio, né? Entre aspas, de que, tem que fazer diferente do que todo mundo tá fazendo. Mas, em geral, ninguém faz, Não. Né? A AI não vai substituir pessoas, mas sim as pessoas que sabem trabalhar com a AI que vão conquistar cada vez mais o espaço no mercado, e isso é levar a régua dos profissionais. Dentro do trabalho intelectual, o que é mais operacional vai acabar sendo substituído pela máquina, e a gente vai ter o ser humano para pensar estrategicamente, pensar humanidades e controlar essa máquina. Né? A máquina é uma ferramenta, né? Eu também busco muito pro meu time aqui na agência pessoas que são multitarefa, né? E em geral, quanto mais multitarefa, são os melhores profissionais que eu tenho. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marketing with a Twist. Hoje eu estou aqui com a Liliane Nogueira, a Lili, que é diretora de marketing da F-Câmara. Tem uma passagem aí longa entre empresas de TI, como liderança de marketing, empresas como a TOTUS, como a Bematec, né? E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre Martech, né? Como a tecnologia pode impulsionar o marketing. Eu sou Mauro Palácios, o host do podcast. E vou começar aqui, primeiro dando as boas-vindas. Liliane, muito bem-vinda aqui ao podcast. Começa se apresentando, contando para o pessoal quem é você, um pouco da sua carreira, onde você estudou, onde você trabalhou, o que você aprontou aí nos últimos anos. Olá, pessoal. Primeiro, Mauro, muito obrigada pelo convite. Uma honra participar aqui do podcast do Marketing with Twist. Bom, sou a Liliane Nogueira, como o Mauro falou, a Lili. Como todo mundo me conhece, também no mercado corporativo e na vida. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória para vocês. Acho que a minha trajetória ela é bastante diversificada, né? Então, começando lá atrás, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, trabalho desde os 15 anos de idade. E eu acho que é legal contar essa parte, porque desde muito cedo eu tive em contato com o cliente, né? Então, dos meus 15 até ali os meus 18, 19 anos de idade, eu trabalhei numa loja de acessórios de luxo no Shopping Iguatemi. Então, eu tive a oportunidade de estar no front e já ter um pouquinho dessa experiência ali de contato diretamente com o cliente. E depois disso, eu entrei na faculdade, eu sou formada em turismo, não sou formada em propaganda e publicidade. Carreiras não lineares, né? Eu adoro, porque o pessoal que vem aqui, olha, de 30 e poucas pessoas que a gente já entrevistou aqui, acho que quem estudou marketing, publicidade, deve ser 10%, né? E é interessantíssimo, né? Como as carreiras, elas são sinuosas, né? Pois é, e me agregou muito, né? Acho que toda experiência na vida te completa profissionalmente, e eu trago muitos atributos dessas passagens até hoje, né? Então, tive essa passagem por turismo e hotelaria, onde eu me especializei, trabalhei em agências de viagem, tanto corporativo quanto de lazer, em hotéis também, de lazer e corporativo. E aí, lá na faculdade, eu me apaixonei pela disciplina de marketing, e em um dos hotéis que eu trabalhei, eu era muito próxima ali do departamento de marketing. Falei, olha, gostaria de experimentar mais, e na época eu não tive coragem de trancar a faculdade. Falei, vou terminar. E aí terminei, continuei trabalhando ainda mais um tempo dentro da hotelaria, que foi onde eu tive mais experiência, e resolvi fazer um intercâmbio fora do país para estudar marketing. Então, fui para a Austrália, fui estudar marketing. A princípio, era para eu passar uns 2, 3 anos na Austrália.
E aí, no primeiro ano, eu voltei, vim passar férias, né, no Brasil, né, tinha passagem de volta, e fui visitar os meus ex-colegas na época, que hoje é o Puma, ali na 23 de maio, na rua Tutóia. E o meu gerente geral na época falou: Lili, você foi estudar marketing, você tem bastante experiência operacional, a gente está com um projeto super bacana aqui, nós fomos escolhidos para ser o primeiro hotel da América, junto com mais 4 hotéis do Brasil, para lançar uma nova marca mundial, que era o Puma, né? Que é o Puma, né? E aí, o que você acha? Você tem muito conhecimento operacional, você quer entrar na área, ingressar na área? E, cara, uma super oportunidade, né? E foi assim que eu migrei de carreira e entrei na área de marketing. Olha que Tinha, legal. na época, 24 anos, faz 20 anos esse início. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Você sabe que aquele Pullman lá, ele era Sofitel antes. Mercury Grand Hotel. O Grand Mercury, né? Olha que coincidência. Antes de montar a Twist, eu tive uma agência com alguns colegas ali de faculdade, né? Quando eu ainda estava na faculdade. E a gente chegou a atender a Sofitel, a gente fez um trabalho para a Sofitel na época, e que foi pro Grand Mercury e também pro Sofitel para Cor, pro Grand Mercury e pro Sofitel. Eram essas 2 unidades. A gente chegou a fazer alguns materiais, bem comecinho assim, né? E talvez tenha sido até numa época bem próxima ali do que você trabalhou, porque foi bem nessa virada aí para Pullman. Que ano que foi isso? Isso foi 2005, 2006. Né? Deve ter sido bem nessa época. Depois eu vou até resgatar esse trabalho e vou te mostrar, porque... Eu fiquei na Cor até 2008 e deve ter sido próxima, porque foi bem na época, porque ali onde é o Sofitel, um pouco mais para baixo, ali na 23 de maio, hoje é o Mercury Grand Hotel. Então foi um projeto global de reposicionamento. Acho a Cor maravilhosa no sentido de branding, acho que é um grande case de branding. E a consultoria francesa veio, né, também para o Brasil para avaliar todos os hotéis na época da Cor e fazer essas mudanças de bandeiras. Então, eles fizeram uma avaliação na época do Sofitel, que mudou a bandeira para Grand Mercury, e ali onde era o Mercury Grand Hotel, né, a gente fez todo o trabalho desde reforma ao lançamento da marca. Foi uma super oportunidade, porque normalmente o marketing hoteleiro é mais difícil você participar estrategicamente da concepção de um projeto, né? Você segue muitas diretrizes, principalmente multinacional, do headquarter, né? Para operacionalizar o que vem de fora. E nessa época a gente teve, né? Eu junto com a minha gestora na época, muita oportunidade de participar do projeto desde o início e contribuir junto com a França, né? Com algumas ideias. E a gente teve que tropicalizar também algumas características, né, do próprio hotel, que é uma categoria nova. Na época, a hotelaria era categorizada por estrelas, então que é um pouquinho mais antigo, 3, 4, 5 estrelas. E aí veio a categoria, né, do mid-scale e do luxury, e o Puma estaria no upscale, que seria entre o mid-scale e o luxury, trazendo ali a grandiosidade de um hotel de luxo, mas também com uma autonomia para o público business que está no dia a dia, numa correria. Então, tinham pilares ali de marca, né, muito interessantes. Então, foi um super projeto e acompanhar a consultoria foi uma super oportunidade para o início de carreira. Não, maravilhoso, não tem como começar melhor, né? Foi muito legal. Do marketing. Eu acho que a Cor é impressionante, como eles posicionam muito bem, né? Que você falou, eles são muito bons em marca, né? Porque eles têm um portfólio de produtos que tem realmente uma solução para cada perfil de viajante, o perfil de hotel, e como eles são consistentes, né? Você vai num Ibis, em Portugal, um Ibis no interior de Santa Catarina, é o mesmo padrão, e padrão de tudo, padrão de atendimento, padrão de quarto, padrão de comida, né? Então é impressionante como eles conseguiram manter essa consistência, que torna a marca muito mais forte a partir de um
produto, né? Exatamente. E eles têm esse conceito, né? Os hotéis padronizados, que onde você for, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar aquele tipo de hospedagem, de serviço, com a mesma qualidade. E os não padronizados, quando trazem uma experiência diferenciada. Você se hospedar num castelo XPTO, num lugar único, que aí tem tá muito atrelado a uma experiência única também. Eu nem sabia que a Accor tinha esse tipo de... Mas daí é alguma bandeira? Tem. Hoje ainda eles têm o M-Gallery, que é muito focado nesses não padronizados, né? E o próprio Sofitel, em algumas regiões, tem... É mais diferente. Mais diferenciado, dependendo da localização. Sai do padrão, né? Legal. Bom, mas eu te cortei aqui, fiz um parentesão aqui, porque adoro esse setor da hotelaria também. Não, aí continua aí sua eu também. Eu acho trajetória. E aí acho que a hotelaria, já contei isso outras vezes também, traz uma questão de encantamento para o cliente, do servir, que para mim até hoje é muito importante, né? Que eu trago bastante comigo. E aí fiquei 3 anos, né? Mais ou menos entre 2005 e 2008 na Accor, no marketing, né? Hoteleiro, e comecei a sonhar de ir para o varejo. Acho que todo profissional ali de propaganda e marketing tem um sonho de experimentar um pouquinho o varejão. E tive a experiência de ir para uma grande rede de lojas nacionais de moda, né? Varejos de moda, as lojas Marisa. Fiquei lá por quase 6 anos. Parênteses, né? Em paralelo a isso, eu fui estudar, né? Fui fazer também, me pós-graduei na SPM, então todos os gaps acadêmicos para dar continuidade e bastante consistência ali na minha formação. E aí, na Marisa, a princípio, eu entrei como uma pessoa responsável por parcerias do cartão Private Label, para desenvolver ali descontos e benefícios para o usuário desse cartão. E ao longo da minha jornada, eu adquiri várias responsabilidades, né? Nesse período, eu fiquei 100% com toda a estratégia de marketing dos cartões Marisa, então, desde a jornada inteira do cliente, desde a captação, ativação, cross-upsell, fidelização do cliente dos cartões, que já era uma base na época gigantesca, né? E o desenvolvimento da primeira área de CRM dentro da Marisa. Legal. Então, na época, isso em 2008, a gente já tinha um data warehouse próprio dentro de casa. Então, a gente falar de Martech aqui, né, como as tecnologias ainda estava no início das redes sociais, 2008, 2009, a gente não tinha muitas campanhas digitais, né? Então, Facebook, a gente tinha algumas redes sociais ali no seu início, né? Mas Sim. Não tinha hoje todo o cardápio que a gente tem hoje, né? De tecnologias. E aí foi muito legal, fiz muitos projetos lá, fiquei responsável também por toda a parte de inauguração, foi uma época muito forte de expansão de lojas, então inaugurei aí mais ou menos umas 170 lojas, assim, em 2 anos. É coisa, hein? E o primeiro programa de fidelidade do varejo de moda, que foi um programa focado para as clientes do cartão Marisa, e também toda a plataforma de promoções. Então, para quem lembra da promoção, a famosa liquidação a preço de banana Marisa, desde promoções de produto, de sorteio, então ficava responsável 100% pela frente promocional também. Que legal, a gente vai entrevistar a diretora de marketing da Marisa aqui no podcast, hein? Que legal. Já fiquem ligados aí. Acho que deve ser daqui pelo menos vai ser mais de um mês aqui para frente, né? A gente publica 1 por semana. Mas fiquem ligados aí também, porque a gente vai contar o que a Marisa está fazendo hoje no presente também. Muito bacana. E é uma grande escola, né? Então, nessa época, a gente ainda era muito diferente as estratégias de marketing. A gente tinha um budget muito forte para televisão, menos digital. Então, hoje já mudou completamente. Você vai conversar com ela vai te atualizar. Mas foi uma super escola. E aí, na época, como que eu entrei em tecnologia, né? Fiz essa passagem, que acho que foi grandes experiências que me trouxeram atributos. Marisa, muito focada em vendas, resultado. Então, o varejo te traz muito isso, né? Tu fala que eu tenho o DNA do varejo, uma vez que você é picado pelo varejo, nunca mais sai de você.
E na época tinha um headhunter que, né, me acionou e buscando para a Bematec, né, que estava com um desafio ali naquele momento. A Bematec, na época, muito conhecida como uma empresa de hardware, hoje, né, teve um spin-off para um grande grupo onde ela voltou a se posicionar como hardware, mas na época ela tinha um desafio de um posicionamento ali de soluções completas. Tinha adquirido grandes softwares, tanto no varejo, um grande software do varejo, quanto um grande software da hotelaria, e também meios de pagamento. Então, é uma empresa de solução completa, hardware, software e meios de pagamento, principalmente para a área de alimentos e bebidas, varejo e hotelaria. Né? Eles têm essa Exatamente. Exato. Eu que lancei o Bematec Chef, tinha um outro nome e era o Bematec Chef depois. E eles queriam um profissional que tivesse o olhar B2C, da ponta do consumidor, né? Eu nunca tinha trabalhado no B2B e foi aí que eu entrei no B2B Tech, dentro da Bematec, né, para trabalhar esse posicionamento. Depois tive uma passagem ali pela TOTUS, né? A Bematec foi adquirida pela TOTUS. Na TOTUS eu cuidei de outros projetos, fui cuidar, na época tinha uma marca TOTUS Private, que eram empresas ali, né, com alto faturamento, então multissegmento, fui cuidar de alguns outros serviços. TOTUS, que também vamos entrevistar, hein? Ah, que Diretora de bacana. marketing da TOTUS, que é o próximo... Não, próximo? Talvez o próximo ou daqui a 2 episódios aqui. Também fiquem ligados, hein? Você vê que a gente está trazendo bastante gente fera aqui para falar. Muito bom. E da TOTUS, enfim, por também contatos de mercado, fui para um projeto super bacana na Zenvia, né, que também originalmente um broker de SMS, que hoje está aí super bem posicionado no mercado de CPaaS, como uma plataforma conversacional multicanal, né? Então tive essa passagem na Zenvia super bacana. Com muito foco também em lead generation, com muita experiência, e aí o digital já muito forte, inside sales, e também foco na venda enterprise, né? Porque lá atende tanto o SMB quanto grandes empresas. E da Zenvia fui para uma multinacional francesa, a Indered, e lá muito focada na gestão das marcas do mercado rodoviário. Então, eu cuidava ali de Repom, Ticket Log, Experts Frota, que é uma parceria da Red com a da Raizen, e também tinha um olhar para o B2C, para o caminhoneiro. A gente tinha marcas, porque o caminhoneiro, para frotas, né, que terceirizadas, ele é um influenciador, um decisor, né, na utilização de qual meio de pagamento que ele usa. Ah, que legal. E aí a gente tinha muitas iniciativas em prol do caminhoneiro. Então, cuidava ali de uma marca que hoje já não está mais dentro da rede, mas o Clube da Estrada, que eram pontos físicos mesmo dentro da rodovia, toda a parte digital, com oferta de produtos e serviços para esses caminhoneiros. Então, foi um projeto muito legal. Fiquei lá quase 6 anos na Indered. E vim para a F-Câmara há 2 anos e meio. Que eu estou aí na F-Câmara, vou contar um pouquinho mais. Que baita trajetória, hein? Acho que deu para ver aí que tem muita experiência, muita coisa para contar para a gente aqui hoje, pessoal. E começa falando um pouco da F-Câmara mesmo, né? O que você está fazendo, né? Para quem não conhece também, a F-Câmara apresenta para o pessoal. E principalmente, né, desafios aí, né, do setor de atuação. A gente estava conversando aqui um pouco no bastidor antes, né, de como é desafiador conseguir ir atrás de clientes enterprise, né, grandes tickets, que inclusive a gente teve alguns podcasts muito legais aqui. Um que eu recomendo é o da Natália Cury, que é Head of Marketing da Porsche Consulting, que a gente falou um pouco sobre esse tema também das contas enterprise. Fica a dica aí também para vocês assistirem, ouvirem esse episódio que ficou muito legal. Mas conta pra gente aqui sobre a F-Câmara e sobre o que você está aprontando lá. Bom, a F-Câmara é uma consultoria de tecnologia e a gente se posiciona como um ecossistema de tecnologia e inovação que adota jornadas digitais para gerar valor para os negócios. E o que isso representa, né? A gente consegue hoje integrar e orquestrar diversas competências de tecnologia, né, com os maiores parceiros
também aí de tecnologia, né, do mundo, e com o nosso know-how aí em grandes setores, né? A gente tem muita especialização no mercado financeiro, em health, em saúde, né? Então a gente consegue ter uma integração e uma orquestração muito proprietária na forma que a gente entrega esses serviços, que vai desde a consultoria de negócio ao desenvolvimento e à evolução, ao growth dessas estratégias. De ponta a ponta mesmo. De ponta a ponta, exatamente. E de acordo com a maturidade digital de cada empresa. Então, hoje a F-Câmara já é uma multinacional, né? O nosso headquarter é aqui no Brasil, mas nós temos hoje operação na Europa, com escritórios em Londres, Dubai, Portugal e também na Holanda, em Benelux. E hoje a gente tem aí também grandes parceiros dentro de casa, né? Algumas empresas que fazem parte do grupo, né? Então, hoje especificamente empresas que estão dentro, né? A gente tem uma empresa específica para dados, a gente tem uma empresa de marketing digital, a gente tem hoje uma empresa focada em inovação, na jornada de inovação, uma empresa de marketplace, de plataforma de marketplace, uma empresa ali de cloud, infraestrutura, além de todas as outras competências que a gente tem. A Câmara também tem um núcleo de AI, né, de inteligência artificial dentro de casa. Então, a gente está fazendo projetos muito legais aí de transformação digital que tem gerado bastante valor aí para grandes empresas do país e do mundo. E vocês atuam só com grandes empresas? Ou se é uma empresa menor, eles também podem contratar o serviço da F-Câmara? No geral, o nosso perfil é enterprise. E aí a empresa quer revolucionar ali, fazer uma transformação digital? Sim. Né? O que são as dores aí de uma empresa que contrata vocês, né? Depende muito do setor, né? Mas a gente hoje tem grandes projetos que vão desde por exemplo, se você pegar no varejo, né? Desde projetos de omnichannel a e-commerce. Então, a gente olha, a F-Câmara tem um processo muito consultivo de entender qual é a dor naquele momento do cliente, porque às vezes ele não sabe nem qual é a dor dele. Exatamente. Né? Sei que tem alguma ele coisa acha errada, que é uma mas dor, não sei muito bem o que é. A gente chega muitas vezes numa conversa com o cliente para identificar uma dor e a gente identifica uma outra dor que ele não sabia que ele tinha e que é a causa raiz de um problema maior. E a gente ajuda, né, desde o desenvolvimento dessa consultoria, um trabalho bastante consultivo de entender essa dor. A gente fala que a gente é apaixonado por problema, para trazer a solução, para identificar essa dor e aí sim conseguir trazer um projeto e a tecnologia como meio para poder desenvolver e elevar o patamar daquele cliente. Então, a gente fala que as nossas alavancas, quando a gente olha hoje para um cliente, a gente vai ajudar ele a gerar mais resultados, novas receitas ou eficiência operacional, né? Ou então projetos de grande impacto ali também, muito atrelado hoje, tem muitas empresas preocupadas com ESG, então quando a gente olha em alguns setores ali, a gente também desenvolve grandes projetos nessa perspectiva. Muito bom, muito bom. Então, falando em tecnologia, eu vou fazer a pergunta: como a tecnologia pode impulsionar o marketing? Hoje, há muitos anos, né, eu acho que o marketing está bastante orientado ali a dados, né, comentei aqui da Marisa, há quase 15 anos atrás, né, a gente já trabalhava ali com dados e a tecnologia como meio para levar, e eu costumo dizer que hoje a tecnologia, acho que tem 5 etapas nessa ordem que a tecnologia ajuda muito as estratégias de marketing, né, primeiro que é conhecer o cliente, personalizar, engajar, mensurar e analisar. Então, acho que são cinco etapas muito importantes ali que ajudam, então, conhecer o cliente, né? O perfil desse cliente, quem é esse cliente, o que ele compra, onde ele compra, quando ele compra, como ele recompra, né? Então, você ter uma visão mais holística do perfil desse cliente para, então, você conseguir personalizar a sua comunicação, né? Esse é uma grande alavanca que a tecnologia vem nos apoiar. Boa. Vamos começar por aí, então. E como que que ferramentas aí que a gente pode usar, o pessoal que está assistindo a gente aqui ou ouvindo a gente, que ferramentas que a gente pode usar
para descobrir esse cliente ideal, para fazer esse tipo de mapeamento? Que dica que você dá para a gente nessa linha? Hoje a gente tem muitas ferramentas no mercado, né? Mas eu acho que você temos hoje o CRM é uma dessas ferramentas para você conhecer, mas também outras ferramentas de análise de perfil do consumidor, análise preditiva do consumidor ou também do mercado. Então, você tem muitas ferramentas disponíveis aí. Eu acho que o grande desafio é você, isso eu acho que é muito importante, né? Você entender a sua maturidade e qual a ferramenta que vai te ajudar no momento que você está. Perfeito. Porque, no geral, a gente está falando aqui de tecnologia, né? Não adianta você ter uma Ferrari e você usar o potencial muito pequeno. Né? Então, acho que esse é um grande desafio hoje do marketing de entender, né, e se capacitar ali para o uso dessas ferramentas. Legal. Então, beleza. Mapeamos aí nosso consumidor, nosso cliente ideal. Entendemos o que ele compra, como ele compra, o perfil de comportamento. Então, vamos personalizar essa jornada, né? Jornada. Desde a oferta, né? Personalizar o conteúdo, personalizar a experiência de compra. Então, hoje, essa personalização, né? Essa hiperpersonalização, ela é super importante, né? Não vou vender algo para o Mauro, completamente diferente da Liliane, que antes a gente, né, clusterizava um perfil com algumas características e dizia ali dentro da nossa análise que a Liliane é igual ao Mauro por certas características de idade, às vezes, né, de perfil, né, de cargo, de alguns atributos que hoje não são mais relevantes quando a gente define o perfil desse consumidor, que é completamente diferente. Você sabe que eu lembrei de um meme que eu acho um meme maravilhoso, meme corporativo, né? Não sei se você conhece esse, depois eu vou até pedir, vou dar trabalho aqui pro Gabriel na edição, para ele colocar na tela aqui esse meme que eu acho maravilhoso. Que ele tem lá, né? Traçando o perfil do seu público. Aí tem lá, homem, 70 e tantos anos, não lembro exatamente quantos, né? Mas assim, um homem idoso, muito rico, mora em um castelo, e, né, e vários dados, várias informações. E aí tem lá o príncipe Charles, né? Que agora é rei Charles. E aí ao lado, exatamente o mesmo perfil de mapeamento, né, desse consumidor, e é aquele roqueiro Ozzy Osbourne, né, que tem a mesma idade dele, que também mora num castelo, que também é rico, e que são pessoas completamente diferentes, né? E acho que justamente a graça da gente ter a tecnologia hoje é a gente conseguir descer um nível aí nessa personalização, no CRM, né? E tem a inteligência artificial hoje que ajuda a gente muito nisso, né? A gente falou muito isso no episódio anterior aqui a esse, que foi um episódio muito legal com o Antônio, que hoje é diretor de marketing da Unilever e foi CMO da Localiza, e a gente praticamente ficou o episódio todo falando dessa loucura de como a gente usa a inteligência artificial para, a partir dos dados, conseguir extrair mais insights, né? Exatamente, vai muito além disso, né? Você conhecia esse meme? Conhecia, muito bom. É muito bom. E vai muito além disso, né? Não é saber se o Mauro, né, além de algumas características ali mais padrão, né, no sentido de gênero, de idade, de renda, se o Mauro tem filho ou não tem filho, é muito além. É entender exatamente, hoje a gente faz muito uma pesquisa, acho que negócios são feitos por pessoas, né? E a gente realmente entender o que o Mauro vem buscando nesse momento como head, como um decisor de negócio daquela frente, né? Então, a gente faz muita pesquisa hoje do nosso público-alvo, do que ele vem buscando nas redes sociais, o que ele vem postando, o que ele vem... para identificar qual é a dor, né? Qual é exatamente... principalmente quem a gente não conhece. Porque quando a gente fala de CRM, a gente está olhando para dentro, mas e quando a gente vai olhar para fora? Né? Então, a gente tem que fazer esse search muito bem feito para chegar, e a tecnologia vem aí para ajudar a gente com uma otimização enorme de tempo, a inteligência artificial também, né, para nos apoiar nesse search, para a gente conseguir chegar nessa personalização e depois executar
essa aí personalização de uma forma com alta qualidade. Porque hoje mandar um conteúdo, também chegar no nível de clusterização ali, que eu vou identificar o Mauro e mandar para o Mauro, mesmo que o Mauro e a Liliane sejam do setor de saúde, os momentos de maturidade digital e os desafios podem ser completamente diferentes. Então, o case que eu vou mandar para você pode ser super relevante, mas para mim não. Então, como a gente consegue esse nível de assertividade nas nossas comunicações, né, de uma forma one-to-one, realmente. Muito bem. E aí, beleza, a gente tinha elencado aquelas 5 frentes, né? Vamos para a próxima. A engajar, né? Engajar. Então, fui lá, entendi quem que é, personalizei, mandei um conteúdo e como é que eu vou fazer uma trilha ali, usando você como exemplo, com o Mauro, para que realmente ele tenha uma jornada de engajamento até ele falar, opa, peraí que esses caras sabem o que estão falando e deixa eu bater um papo e deixa eu conversar. Então, essa estratégia dentro da régua de comunicação e os touch points que você vai ter ali com o cliente, ele é super importante para você acompanhar, né, incentivar esse engajamento e como é que você consegue, que aí é o próximo tópico, mensurar, acompanhar isso, né, para trazer insights dentro da sua estratégia, retroalimentar a sua estratégia. E para isso você tem que analisar os dados, né? E aí é bem a linha do inbound marketing, né? Você primeiro convence a partir do conteúdo, a pessoa entender, opa, né? Aqui tem coisa, né? E aí E não só no digital, né? Acho que hoje tem muito mix de on e offline. Então, você pode traçar esse engajamento de diversas formas. Você começar no digital, ir para o off, depois vai para o digital de novo. Então, esse caminho, ele não é linear mais, né? Então, tem muito... Por isso que o conhecimento do perfil do público, né? Ele é super importante para entender as melhores estratégias ali na sua execução. Dá um exemplo aí do off para tangibilizar o pessoal que está ouvindo. Sim, acho que hoje é muito importante a aproximação e relacionamento, né? Então, você ter ações que você consiga realmente atrair esse público para um networking mais direto, né? É bem relevante, a gente tem visto que está dando bastante certo. Muito bom. De certa forma, é um pouco do que eu estou fazendo aqui com o podcast. Né? Exatamente. Super legal. E aí, legal. Engajou, como é que a gente mede esse engajamento, então? Aí você precisa ter métricas claras dentro dessa estratégia, né? Como que você vai medir? Quais são os seus KRs de sucesso para você falar, cara, isso daqui deu certo, vamos para a próxima etapa, esse cara engajou, acho que dá para mandar ou esta comunicação ou de acordo com o não engajamento dele, como que você atua, né? Então, acho que ter KRs muito claros, né, nessas etapas é super importante. E depois você conseguir analisar esses dados, né, que é aquela máxima pirâmide, você tem os dados, mas como que isso vira informação e conhecimento para retroalimentar a sua estratégia de marketing e comunicação. Que é a parte mais legal, né? Porque acho que lá atrás a gente ia fazendo as coisas e ia sentindo o resultado meio empiricamente, né? Mas com possibilidade que a gente tem de tecnologia, a gente acaba tendo uma clareza muito maior ali do que realmente está sendo efetivo, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa melhorar, como precisa melhorar. Os dados ajudam muito. Ajuda muito, mas eu acho que a teoria ela ainda é muito bonita no que eu estou falando, né? Acho que o grande desafio aí da tecnologia é a integração e ter realmente uma visão 360 disso tudo, porque são ferramentas hoje, no geral, né? Que eu acho que o grande desafio é essa integração. Você usa o CRM X, uma automação de marketing Y, a experiência do usuário com ferramenta Z, e como é que você consegue integrar isso para realmente você conseguir centralizar, analisar os dados e isso gerar conhecimento de fato. Você sabe que isso é muito interessante, porque esse é um desafio que eu tenho aqui. É um desafio real, isso que você me trouxe. Como agência, né, dos clientes que a gente roda, porque a gente tem clientes que são muito bem estruturados do ponto de vista ferramental, outros nem tanto, coisas que estão muito bem integradas, coisas que não estão. E
E realmente não adianta nada você estar medindo um monte de coisa se você não está conseguindo conectar uma coisa com a outra. Na F-Câmara, eu acho que tem um grande desafio, e aí quando a gente fala dessa diversidade de ferramentas e a quantidade de ferramentas de tecnologia que a gente tem, né, como que a gente vai escolher o que a gente vai usar, né, e conseguir depois integrar essa visão, né, de dados para isso gerar realmente informação e depois conhecimento, acho que esse é um dos maiores desafios, né? Na F-Câmara, por exemplo, a gente tem um stack hoje de marketing e vendas muito bem consolidado, então hoje a gente olha desde o nosso CRM, automação de marketing e outras ferramentas que nos permitem, né, tanto o olhar interno quanto o olhar externo, para a gente buscar ali as melhores estratégias e desenvolvimento de conteúdo. E aí a gente usa, quando a gente fala de ferramenta, né, eu acho que a gente estava falando logo antes, né, da inteligência artificial. Acho que hoje não vai ter o Martech que não tenha inteligência artificial, né? Então, não vai se sustentar no mercado. Acho que hoje a gente já tem uma diversidade, todas elas com AI. O que difere é que a gente tem, né, desde níveis para mais simples ali, que podem nos apoiar com atividades mais operacionais, né, desde o desenvolvimento de um título de e-mail, na escrita de um copy, de um post da rede social, você tem informações mais robustas, insights mais completos. Então, de novo, não adianta você ter uma Ferrari e você não usar o potencial. Cara, vou pegar essa ferramenta X, que é a melhor do mercado, e o profissional... Você não está maduro, primeiro, no contexto, e o profissional. Então, para mim, nisso é muito relacionado a você ter métodos, a metodologia muito bem definida, não é a ferramenta, você não vai se adequar à ferramenta, o processo não vai se adequar à ferramenta, é a ferramenta que tem que se adequar ao seu processo. Perfeito. Então, a estratégia ela precisa estar muito clara, muito bem definida, e aí sim você mapear quais são as ferramentas que vão ou te direcionar para uma melhoria de resultado ou para uma eficiência ali de processos, né, de marketing, com otimização de tempo dos seus profissionais, para você conseguir depois integrar todas essas visões e direcionar ali uma visão 360 das suas estratégias e dos seus resultados também. E quando a gente fala aí de topo de funil, de atração, a parte de campanhas digitais mesmo, né? Como é que você costuma trabalhar? Onde que você acha que a tecnologia aí também pode ajudar nessa frente? Bom, a gente tem hoje nosso trabalho, né, de inbound marketing, a gente é muito setorizado, então, de novo, a gente preza muito pela personalização e alta qualidade de conteúdo, né, para o perfil. Hoje a gente fala muito com C-level, né, então com cargos sêniores para cima, então a gente precisa ser muito relevante, né, e como é que a gente chama a atenção desse público somente por meio de conteúdos bastante relevantes e tentar chegar nesse cara de uma forma interessante também, né? Não massivo. Então, sim, hoje a gente tem ações de topo de funil, né? E aí vai desde imprensa a conteúdos, né, de topo de funil, nos apresentando uma estratégia ali de nutrição, ao meio, ao fundo de funil, né? Hoje a gente faz todas as etapas bem relacionadas ali com os setores de atuação e conteúdos e ações que sejam muito bem direcionadas para esse perfil de público. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Não basta fazer conteúdo, o conteúdo precisa ser relevante, principalmente, né, no caso do seu público, que é um público super qualificado, né? A gente está falando de pessoas sêniores, lideranças de grandes empresas, né? Então, é um público muito qualificado. E como é que a gente faz para mapear o que é relevante para essas pessoas? Tem alguma dica aí? E falo isso porque isso é uma curiosidade minha aqui também, porque é uma necessidade que eu tenho aqui nos conteúdos que eu gero como agência, que também está buscando ser relevante, né, nos conteúdos. Nem sempre é fácil, né? Não é. Então, você precisa conhecer muito do business, né? Então, a gente tem hoje um know-how interno muito grande das dores, né, e das problemáticas desses setores. Então, isso já ajuda bastante a gente direcionar, né, essas problemáticas para você
cara, esse mesmo problema potencialmente, tem algumas que a gente já conhece a dor daquele cliente, daquele target, na verdade, que a gente quer atuar e a gente vai muito sniper, né, naquele ponto específico. Sim, bem e outros direcionado. que a gente não por todo esse search que a gente faz, né, de busca, de entender o que o Mauro está falando nas redes sociais, o que ele está colocando de desafios do mercado, entender o que a gente tem de conhecimento aqui e falar, cara, isso daqui pode, pelo que eu estou avaliando, né, nesse search que eu fiz aqui de conteúdo do Mauro, quando a gente tem esse tipo de informação pública, direcionar um conteúdo que seja mais assertivo possível. Então, e eu acho que essa parte de você ter o conteúdo, né, prezar pelo conteúdo e pela relevância, hoje eu acho que o grande desafio é quando a gente é muito especializado em algumas problemáticas, em algumas dores, a gente tem que tomar muito cuidado com a terceirização desse conteúdo, inclusive. Então, ele é super importante, você ter apoio consultivo externo, mas uma validação principalmente do seu know-how interno, né, a sua propriedade intelectual dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, a gente preza muito por isso e acho que nossos profissionais dentro de casa apoiam muito a estrutura de marketing com esse conhecimento para que a gente realmente seja relevante na forma que a gente chega e não generalista, que o cara já sabe, não vai chegar com conteúdo que é mais do mesmo do que ele já está vendo no mercado e que aquilo não agrega valor. Então, essa é a diferenciação e essa é a relevância de você chegar em um ponto que ninguém está falando. A gente vai falar de inteligência artificial, todo mundo está falando de inteligência artificial. Como é que você vai falar de inteligência artificial de uma forma que o cara, de uma perspectiva que seja relevante para aquele cara que realmente é atleta? Você fala, pô, isso daqui é uma perspectiva que eu ainda não ouvi no mercado e como é que a gente consegue desenvolver uma conversa em cima disso? Você sabe que isso é muito legal, né? Porque quando a gente tá falando aqui, parece até meio óbvio, né? Entre aspas, de que, pô, tem que fazer diferente do que todo mundo tá fazendo. Mas, em geral, ninguém faz, Não. né? Se a gente olha hoje, pegando conteúdo, né? Marketing de conteúdo, de boa parte das empresas, seja B2B, seja B2C, né? Seja pessoas que atuam, né, com decisores numa camada mais baixa ou decisores mais high level, vamos dizer assim, como é o caso da F-Câmara. A gente vai ver os conteúdos em geral são aquela coisa muito rasa, né? E até uma provocação, né? Você vê que hoje tem a coisa do muito conteúdo sendo gerado por IA também, que também, se não for bem direcionada, né? A partir de um ser humano que está ali fazendo as requisições para a máquina para que o conteúdo, a máquina ajude no conteúdo e não gere mais um conteúdo pasteurizado e, de certa forma, meio óbvio sobre o tema, é um grande desafio, né? E acho que quando a gente vê conteúdo de tudo que é tipo de marca, de empresa, e a gente vê isso, acho que praticamente em todos os setores, a gente acaba entrando numa coisa muito rasa muitas vezes, né? 5 dicas para fazer não sei o quê. Você está falando com um cara que, exatamente. Hoje a gente o cara olha as dicas e fala, não, essas dicas aí não servem para ninguém. Talvez um estagiário do primeiro ano da faculdade consiga extrair alguma coisa daqui. Mas eu estou falando de um cara do nível mais alto, né? Eu preciso ensinar alguma coisa para essa pessoa. E nem sempre é muito simples, né? Perfeito, Mauro, você tocou num ponto, então, acho que aí a gente tem ferramentas que, obviamente, já nos ajudam em muitos processos operacionais, automação de marketing, otimização de campanhas, cara, que sensacional, a gente demorava muito tempo, nossos profissionais muito tempo, e hoje uma agilidade muito maior, mas a gente usa a AI assistida principalmente para geração de conteúdo, por exemplo, então otimiza o nosso tempo num search, que ali a gente demoraria bastante tempo com um profissional para chegar numa base, mas a gente faz uma validação e a gente treina a AI exatamente para poder não trazer informações alucinadas, vamos dizer assim, entre aspas. Sim, né? Que tem a alucinação da IA. Que tem alucinação e a gente conseguir, fiz uma analogia aqui, mas que a gente consiga realmente trazer conteúdos relevantes. Então, não é gerar, e a gente vê muito claramente, e o cuidado quando você vê alguns textos, quantas pessoas já estão escrevendo, usando a IA, você fala, cara, isso aqui foi... Não, você bate o olho e você fala assim, tá isso bom. Foi gerado, não foi a pessoa que escreveu, e perdendo ali a personalização e a essência
né, seja da organização falando sobre um tema, seja de uma pessoa que está escrevendo um artigo, e é o que a gente vê muito isso nas redes também. Então, a gente usa a AI assistida exatamente para nos gerar. E seja, por exemplo, desde até uma tradução de material que não é confiar 100% ainda. Sim, então, a sim. gente valida, a gente faz a curadoria, e eu acho que esse é o grande desafio e o cuidado, né, que a gente tem que ter ali com essa evolução da inteligência, que ela vem para nos beneficiar, né? E aí eu acredito muito que a AI não vai substituir pessoas, mas sim as pessoas que sabem trabalhar com a AI que vão conquistar aí cada vez mais o espaço no mercado, e isso é levar a régua dos profissionais, que hoje você estava falando aqui, né, o estagiário, o nível mais baixo de seniorização, por exemplo, ou ele vai ser mais estratégico, ele vai precisar, eu acredito Sim. muito nisso, que ele não vai fazer mais, começar a carreira fazendo trabalhos operacionais. Ele vai já entrar com muitas ferramentas ali para ajudar a operacionalizar, ele vai Perfeito. precisar operacionalizar nisso, mas ele já vai entrar num patamar de exigência de um penso mais estratégico. Então, acho que isso vai aumentar a nossa régua como profissional nos próximos tempos, com a entrada cada vez mais aí da tecnologia e da AI. É exatamente o que eu penso, concordo 100%. Eu acho que o bom profissional ele vai precisar, seja no começo de carreira ou seja uma pessoa mais da liderança, né, com mais senioridade, ele vai precisar saber ser estratégico, né? As pessoas que são muito operacionais e essa pessoa não vai ter espaço mais, né? Isso aí realmente o robô vai substituir, né? E de certa forma acho que é até muito bom, né? Porque como na própria Revolução Industrial, né? Acho que a gente teve que abdicar de muito trabalho braçal, né? Que num curto prazo foi muito ruim, muita gente perdendo emprego, mas você também qualificou muito mais o ser humano de uma forma geral, né? Para que pudessem fazer trabalhos mais intelectuais, né? E agora isso, de certa forma, vai acontecer de novo, né? Acho que dentro do trabalho intelectual, o que é mais operacional vai acabar sendo substituído pela máquina, e a gente vai ter o ser humano para pensar estrategicamente, pensar humanidades e controlar essa máquina, né? A máquina é uma ferramenta, né? E vai precisar saber operar essa ferramenta, porque como toda ferramenta pode ser usada para o bem ou pode ser mal empregada, né? E acho que quando a gente fala de IA, é muito comum ver a IA sendo mal empregada, porque as pessoas ainda não sabem usar direito. E aquela coisa, o cara tacou lá, falou assim, ChatGPT, me faça um artigo para o público tal. Ele vai cuspir um artigo lá. Se isso é bom, se é ruim, se é óbvio, se é pasteurizado, se precisa ter um ser humano para olhar e falar, não, peraí, talvez isso aqui seja uma base, mas agora deixa eu construir em cima disso, ou deixa eu dar um prompt aqui para que isso seja mais elaborado, ou que isso explore melhor a dor, que eu sei que é a dor desse cliente, mas que a máquina, a partir do banco de dados delas, não vai saber, porque a realidade desse cliente eu conheço e a máquina não conhece. Então, acho que essa junção de uma sensibilidade, de uma percepção humana com um poder de execução da inteligência artificial vai trazer aí grandes avanços aí nos próximos tempos, né? Mas vão ser tempos de adaptação, né? Época boa para estar se vivendo e trabalhando com isso, né? Porque a gente de fato está vivendo uma grande transição. Uma grande transição. E a capacitação, né? Acho que você falou um ponto, porque hoje a gente ainda vê uma carência muito grande. O que eu observo é exatamente como usar. Não é fazer qualquer pergunta, né? Exatamente. Como fazer as perguntas certas, treinar a IA para que ela evolua e que você consiga ali gerar mais resultados. Então, esse é um ponto super importante, né? E falando da capacitação, eu acho que esse é um grande desafio, né? Cada vez mais, hoje, praticamente quase 100%, acho que das estruturas de marketing já usam, obviamente, tecnologia. A gente vê aí um crescimento da alocação do budget para o uso, né, de tecnologias e alocação ali de budget. Saiu um dado esses dias de mais ou menos de 30% que as empresas vêm alocando para a tecnologia dentro das suas ferramentas de tecnologia para suas estratégias de marketing, mas você tem que saber
usar e capacitar os seus profissionais, Sim. né? E os profissionais buscarem a se capacitar também para estarem dentro da organização. Então, hoje, quando eu olho, eu tive algumas rupturas também nessa transição do próprio profissional olhar e falar, cara, como que eu vou usar isso, né? A zona de conforto da forma que atua e como deve atuar, né? Também a resistência à mudança, a sua adaptabilidade para esse movimento que está acontecendo, né? Tá fazendo uma analogia, né? É uma ferramenta, como se você pegasse uma faca bem afiada e desse na mão de alguém. Você vai dar na mão de um chefe, ele vai usar aquela faca, vai picar aquilo ali maravilhosamente bem. Você dá para uma pessoa que não tem experiência com faca, ela vai cortar o dedo, né? Vai fazer a ferramenta vai às vezes mais atrapalhar ela do que ajudar. Por isso que a capacitação é fundamental. Muito bem, e se você está gostando desse bate-papo aqui, assim como eu, não esquece de deixar aí o likezão pra gente, se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que você acha que possam se interessar por esse tema maravilhoso aí, que é o marketing e a tecnologia. Lili, me fala uma coisa. A partir disso tudo que a gente conversou, qual você acha que é o maior desafio do profissional de marketing hoje, profissional de marketing contemporâneo? Eu acho que exatamente essa evolução que a gente está contando de ter um penso cada vez mais estratégico, né? E entender como todas essas possibilidades a gente vai conseguir se adaptar, né? E trazer cada vez mais relevância no mercado que hoje esse público que eu estou atuando, ele é totalmente acessado o tempo todo, a gente é acessado por conteúdo e como é que a gente vai conseguir se diferenciar. Então, eu acho que ter essa capacitação, né, desse profissional cada vez mais, né, e ser mais relevante dentro da sua atuação, ela é um grande desafio da gente olhar e se adaptar a trazer a tecnologia como uma grande aliada das nossas estratégias de marketing e comunicação. O profissional de marketing tem que ser um camaleão, né? Tá cada hora ali mudando de cor para se adaptar a uma ferramenta, uma tecnologia, uma mudança, né? Porque as mudanças não param, né? Quando a gente aprendeu a dominar a rede social, vem a inteligência artificial. Daqui a pouco vai vir uma coisa nova, né? E a gente precisa estar sempre atualizado, né? E eu acho que muito além também, né? O profissional de marketing, ele é o coração da empresa, né? Então, é uma visão de business, não só de especialização. Então, você entender do seu negócio, do seu setor, né? Da jornada do seu cliente, desde ser um lead ao delivery e à fidelização, ela é extremamente relevante. E aí, saindo de tecnologia. A tecnologia é uma aliada para a gente executar, né, o meio de como a gente vai fazer as coisas e muitas vezes ela vai nos apoiar, mas para o profissional de marketing em si é uma visão sistêmica do seu business, né? Me conta um pouco aí, né? Você falou da sua carreira bastante, os lugares que você trabalhou. De todos os lugares que você trabalhou, você tem algum case para contar para gente, assim, alguma ação que você participou, algum projeto? Você já contou alguns, né? Mas tem algum que se destaca aí, que tem um lugar especial no seu coração? Acho que cada lugar que eu trabalhei tiveram projetos que se destacaram no meu coração, né? Mas um último, que assim, um último, antes da F-Câmara agora, né? Mas que tocou o meu coração foi na época da pandemia. Estava te contando que a gente tinha um olhar também, além do B2B, né, para o B2C, que era o caminhoneiro, que a gente fez um projeto super relevante, em que na época existia ali toda a dificuldade que aconteceu com esse público de caminhoneiros dentro da pandemia, né, e com a logística dentro do país, e que a gente conseguiu apoiar os caminhoneiros aí com 2 milhões, quase 3 milhões de reais. Legal. E a gente fez todo um projeto de acessibilidade ali para os caminhoneiros que usavam o nosso meio de pagamento, para que eles tivessem ali um benefício tanto de saúde, né, com assistência médica de 3 meses de saúde e R$150 ali por caminhoneiro para eles utilizarem para alimentação, enfim, para como pudesse. Então, a gente fez um super projeto na época para esses caminhoneiros que ajudou muita gente.
E esse tem o meu coração por ajudar uma causa tão importante num momento tão difícil que a gente passou pouco tempo atrás. E que o país depende, né? A gente viu a importância desse público nesse momento nas nossas vidas. Então, esse é um projeto to see, mas né, que tocou meu coração por ter uma causa muito grande. Mas, cara, tiveram vários projetos, desde o rebranding, né? Por exemplo, na F-Câmara, acho que a gente agora elevou muito o patamar de comunicação. A gente fez um projeto de rebranding há 2 anos atrás, então hoje muito mais sólido, atraindo muito mais ali investidores, parceiros e clientes. Então tem muita coisa legal acontecendo. Que bacana, que bacana. E tem essa é uma parte que é mais divertida aqui do podcast. Tem, no outro extremo aí, tem alguma ação, uma coisa que você fez que foi muito desafiadora, ou que deu errado, ou que gerou uma história engraçada aí, alguma confusão? É sempre legal o pessoal ver que o pessoal que é liderança, é experiente, também já passou por bastante perrengue. Isso dá bastante, né? Acho que é bastante divertida a nossa profissão nesse sentido, né? Acho que eventos é uma coisa que sempre acontece, muita coisa engraçada. A época do varejo foi muito, muito bacana. Eu lembro um caso em específico. A gente estava inaugurando 4 lojas, né? E na época eu mandei uma era em Goiás, uma no Sul, uma no Rio de Janeiro. E a gente fez um super evento que tinha dentro da loja para clientes da época que eram do cartão especialmente, então com DJ, e aí dentro da loja tinha toda uma experiência de esmalte, esmalteria, experiência de massagem e tudo mais. E na época eu falei para minha diretora, você vai para o Rio, que vai ter os melhores profissionais, vai ser mais hypezão, vai ser um evento super legal. Ela foi para o Rio, eu fui para Goiás, a gente se dividiu. E aí, quando chegou no Rio, quase nenhum fornecedor apareceu. Apareceu a DJ, a minha diretora, ela estava maquiando as clientes, porque a gente tinha feito uma promessa. Ela foi maquiadora, ela fez massagem nas clientes, recolheu cabide. Foi um show de horror, deu tudo certo no final, assim, com muito sufoco. A gente deu boas risadas, mas eu falei, cara, Se vira nos 30, Se vira nos 30. Ninguém apareceu e a loja lotada, com fila. Então, foi um perrengue, assim, e a gente já passou vários perrengues. E há outras coisas que não são tão divertidas, né? Mas que são aprendizados mesmo, de você levar nada trágico, nunca tive nada trágico, de falar, cara, isso realmente denegriu, né, algum ponto ali de imagem das marcas que estavam trabalhando, mas todos têm um aprendizado, sejam campanhas que você coloca no ar, que você vê que não tem um apelo, e isso faz parte do nosso dia a dia, né? Errar errando que você aprende rápido e aprender, né, e conseguir agilizar. Então a gente erra muito, a gente coloca às vezes apelos que não têm sentido, muda a campanha, às vezes a gente dá risada entre a gente e fala, cara, como é que a gente não tinha realmente, era outro caminho. Mas eu acho que na parte de eventos é onde eu tenho mais histórias. Agora, não muito recente, a gente também fez um evento que ela falou, cara, vamos ter uma quebra de 30%. Teve mais gente do que o previsto. Então, vai lá, se vira nos 30 e é super bacana, assim. Então... Você sabe que evento, acho que é o número 1 aqui dos perrengues aqui, quando eu faço essa pergunta, né? Sempre dá algum enrosco, é muito comum. Até a gente estava brincando aqui ontem, eu falei, por isso que essa área de eventos aqui é uma que eu não me envolvo, porque deixa ali para as agências de eventos, estou fora. Deixa eu ficar com as minhas campanhas aqui, que eu estou feliz. Falando agora um pouco, acho que isso é uma pergunta nova aqui no podcast. Né, eu dei uma mexida aqui na pauta. E que é uma pergunta sobre alocação de recursos, que eu gosto de querer entender aqui a percepção aí das lideranças de marketing, né? Quando você vai distribuir ali um budget de marketing, né? Como é que vê a relação aí de divisão entre performance e branding, ou online, offline, ou fazer uma coisa orgânica paga? Você tem alguma métrica para isso?
Porque eu vejo que tem visões muito diferentes aí nesse olhar, né? No podcast anterior aqui a esse, na verdade foi quando eu fiz a primeira vez essa pergunta, foi muito legal a resposta, né? Mas queria ver um pouco do seu olhar dentro desse... Eu sempre tento trabalhar a alocação de recursos de acordo com os objetivos de negócio do momento da organização. Então, não acho que não tem uma receita do bolo. Acho que cada ano essa alocação de recurso ela pode variar de acordo com o que você precisa entregar, né, como resultado. Acho que tem hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho de construção de marca que é importante, né? Então, como uma multinacional e como holding, é preciso ter uma alocação de marca, mas a gente está muito orientado para resultado. Sim. Então, ações que gerem resultado são extremamente relevantes. Então, tem uma alocação de marketing muito focada ali, né, para a parte de geração de demanda, seja dentro de casa, né, com clientes da base ou para prospecção, que é a grande parte da nossa alocação. Os meios, como é que a gente define o que é digital, o que é evento, o que é... Isso vai ser de acordo com a estratégia. Então, ano passado eu tinha uma alocação de recursos completamente diferente do que a gente adotou para esse ano. Sim. Né? A gente definiu uma outra estratégia. O ano que vem a gente está discutindo novos caminhos. Putz, a gente acertou isso daqui, já está suficiente, vamos investir agora em novos patamares. Mas sim, acho que tem... O digital ele é super importante, né? Então, você ter uma consistência ali numa alocação de recurso de digital, tanto para awareness quanto para geração de demanda, ela é extremamente relevante. E eu acho que depois da pandemia aí, toda essa parte, não estou falando de eventos só massivos, mas ações de relacionamento são extremamente importantes também. Falando um pouco de liderança agora, né? Você como uma pessoa que com certeza já liderou muitos profissionais, o que você espera do seu time quando você vai contratar uma pessoa? Que tipo de características você busca? O que seria um perfil ideal de um profissional para atuar na área de marketing, na sua visão? Bom, acho que a primeira coisa é a pessoa ser protagonista, né? Procuro sempre pessoas que realmente possam fazer a diferença, ser líder de si, independente da senioridade desse profissional. Que tem atitude, né? Que consiga ali, como eu estava falando, ter protagonismo muito relacionado à atitude e à liderança de si, que busque o seu desenvolvimento profissional sempre, né? Então, falo isso muito para o meu time. Lá na UF Câmara, a gente a gente sempre busca o Long Life Learning, que é algo muito aplicado dentro da companhia. A gente sempre está buscando se desenvolver profissionalmente também. E que seja ali um profissional, né, além da parte de competência técnica, os soft skills, né, bastante resiliente, multidisciplinar, que consiga. Hoje, cada vez mais as estruturas de marketing estão mais enxutas, né? Então, hoje, um profissional não adianta falar, eu faço esta especialização daqui, essa caixinha, e não vou fazer mais. Não, né? Hoje a gente precisa de profissionais que possam abraçar mais competências, claro, isso dentro, obviamente, de um equilíbrio ali, mas que seja mais multifacetado para estar dentro de uma estrutura de marketing. Então, hoje as coisas se relacionam muito, né? Assim, cara, não tem um profissional, né, que antes a gente tinha o cara que faz PR, só faz PR, o que faz digital, claro que tem as suas especializações muito técnicas, isso tem o seu valor, e a gente tem que cuidar disso, porque quem faz tudo também não faz nada. Sim. Não é nesse sentido, mas é mais abrangente conseguir transitar mais entre as áreas para ter uma visão maior. Então, quando você vai falar, por exemplo, de um ABM, né, e você vai desenvolver ali os touch points e tal, ele envolve o todo, né? E um profissional que está olhando para isso vai precisar transitar, ter conhecimento, pelo menos ele pode não ser a pessoa que vai executar, mas que consiga transitar e ter conhecimento de todas as especializações para contribuir tanto na estratégia quanto numa execução bem qualificada. Eu acho que esse ponto é muito legal, eu concordo muito com ele também. E ainda atrelando isso com o que a gente estava falando da inteligência artificial, né? Porque o cara a inteligência artificial vai fazer o papel do super especialista, né? O ser humano vai precisar ter o olhar do todo para conseguir conduzir as coisas e pensar estrategicamente, né? E acho que a pessoa que tem um conhecimento mais amplo consegue ter uma visão mais estratégica, né? A sensação que eu tenho é que o profissional que é muito especialista,
ele, por um lado, claro, tem mais horas dedicadas a uma atividade, talvez ele vai fazer aquela atividade específica com muita maestria, mas, ao mesmo tempo, às vezes a falta dessa visão do todo vai acabar até impactando ele na atividade principal dele, né? Eu vejo isso aqui muito, né? Porque eu também busco muito para o meu time aqui na agência pessoas que são multitarefa, né? E, em geral, quanto mais multitarefa, são os melhores profissionais que eu tenho, porque parece que a pessoa ganha um olhar mais amplo, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo mais tangível aqui. O próprio Gabriel que está gravando aqui a gente, né? Posso te usar, Gabriel? Gabriel acenou com a cabeça aqui. O Gabriel é um cara que ele sabe fazer edição, ele sabe fazer captação de vídeo, ele sabe fazer motion design, ele sabe fazer fotografia. E como conhecido dentro, né, desse mundo da produção de vídeo, né? E como uma experiência dele numa determinada área ajuda na outra, né? A pessoa que sabe captar, na hora de editar, ele vai ter uma facilidade porque ele já entende como é que funciona o processo de captação. O editor que, por exemplo, nunca captou, ou, perdão, ao contrário, a pessoa que vai captar um vídeo sem nunca ter editado um vídeo, não vai captar com a mesma qualidade uma pessoa que vai editar, que já vai estar pensando, pô, na edição eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, às vezes a gente tem pessoas que são super especialistas, são muito boas num determinado assunto, mas elas acabam se limitando por elas não terem um conhecimento mais amplo, né? Então, cada vez mais eu tenho entendido que o profissional multifacetado é muito interessante ali para os dias de hoje, né? Para o momento de trabalho. Até porque também a gente tem cada vez mais necessidades, né? Quando a gente fala de marketing, né? Não adianta. Antes bastava... E eu vou dar o exemplo do vídeo aqui também, que acho que tangibiliza bem. Antes você ia fazer gravar um vídeo, você tinha 10 pessoas diferentes para gravar um vídeo, que hoje em dia se faz com uma pessoa sozinha, um vídeo na mesma qualidade, né? Eu tinha um cara só para olhar para a luz, o outro só para olhar para isso, só para olhar para... Claro que, né, você vai fazer às vezes uma grande produção, uma produção de cinema, aí a gente entende que você precisa ter mil pessoas ali, literalmente, para conseguir pôr de pé um filme. Agora, para um trabalho de dia a dia, que acho que é o que acaba rolando, né, no marketing, com a agilidade que a gente tem hoje em dia de rede social, de botar conteúdo no ar, quanto mais multitasking, melhor, né? Então, se você que está ouvindo a gente aqui quer uma dica, está no começo de carreira, não se limite a fazer uma coisa só, né? Aprenda mais, investigue, leia, mesmo que talvez não seja a sua atividade principal, mas tenha curiosidade por outras áreas ou até áreas adjacentes dentro do que seria o seu principal skill, né? Claro, nada errado de ser um super especialista, mas o super especialista que tem um conhecimento, mesmo que seja conhecimento mais generalista dentro de outras áreas, com certeza ele vai se sair melhor. Eu acho que depende também, só um complemento, que depende muito do seu objetivo de carreira. No caso do corporativo, eu nunca fui uma profissional especialista em alguma atividade na minha jornada, na minha trajetória, né? Eu sempre tive uma visão 360, né? E eu acho que essa visão do seu business, como eu comentei aqui no início, você conhecer o seu negócio, foi o meu grande diferencial de chegar até aqui, para você entender, aí conhecer muito bem, né, as especialidades de marketing, conectar muito bem para você trazer uma estratégia de marketing bem apurada, senão você não tem essa visão, você não vai chegar numa liderança se você não tiver uma visão 360 do seu business e como é que para mim, a estratégia de marketing e comunicação ela tem que estar muito alinhada com a estratégia de negócio. Se você não entender da sua estratégia de negócio e não entender o que você tem de portfólio ali de estratégia de comunicação e essa conexão, você não consegue desenvolver um trabalho ali para uma futura gestão, né? Isso falando de uma liderança. Então, não adianta você falar, cara, sou um especialista em digital e quero me tornar o gerente da área. Se você não tem a visão 360, que envolve muito mais do que tem ali no digital. Então, você precisa ter essa... você pode ser especialista, mas que você conheça, que você não se limite, como você bem colocou aqui, para
conseguir expandir o seu horizonte e isso também alavancar e trazer novos patamares aí na sua trajetória. Muito bom. E falando ainda em liderança, né? Como é que você se enxerga como liderança, né? No sentido de como você estrutura seus times, você é mais a favor de um ambiente de trabalho mais formal ou mais informal? Qual que é o seu estilo de liderança? Acho que eu sou, primeiro assim, eu tenho um estilo, hoje a gente está num formato, enfim, né, que a gente tem uma situação muito diferente, que é o formato, agora estamos híbrido, então a gente tem que aprender, né, não existe microgerenciamento, eu nunca fui uma pessoa de microgerenciamento, então eu dou muita autonomia para o meu time, confiança e responsabilidade, gosto muito de ter um time heterogêneo, né, que pensa diferente, acredito muito na soma das inteligências e como é que a gente consegue se adaptar, porque é muito fácil você trabalhar com uma pessoa que é mais parecida com você e que segue. Eu sou uma pessoa mais de planejamento, mais de execução, como é que eu trabalho com uma pessoa mais criativa, que olha com uma perspectiva diferente. Então, eu gosto disso e eu aprendi, acho que esse é um grande desafio. Então, hoje eu tenho um time bastante heterogêneo, quando eu olho assim a composição das pessoas, e sempre foi, né? Eu prezo muito por isso, para ter pessoas que tragam perspectivas e pontos de vista e contribuições diferentes, que eu acho que isso enriquece muito o grupo como um todo, né? E eu acho que eu sou muito parceira, assim, né? Eu não gosto de falar, o chefe é chefe de outra coisa, eu sou parceira do meu time, estou ali para ajudá-los e ser a facilitadora e a direcionadora dessa equipe. Então, eu me coloco muito nesse papel, né? Trabalho muito, obviamente, tenho ali uma responsabilidade muito grande de business, de estar com os meus pares, de entender os negócios e como que isso desce, né, para o meu time. E fazer com que eles participem, não é descer com o que eles têm que fazer, como é que eles vão contribuir. Então, eu sempre trago para a mesa as questões para que a gente juntos chegue na solução e não levar a solução pronta. Eu gosto dessa provocação de falar, cara, temos esse contexto, como é que a gente vai trazer ali proposta? Obviamente que algumas vezes você tem que direcionar, né? Tem que ser mais, então agora a gente vai realmente por esse caminho e dar algumas diretrizes mais específicas, acontece. Mas eu gosto muito de um ambiente bastante colaborativo, de cocriação, e que a gente se permita ali, todo mundo se sentir parte e envolvido dentro daquele projeto. Muito bom. E você como uma liderança feminina, né, numa área de tecnologia, como é que você vê também essa... porque era uma área que sempre foi muito dominada mais pelos homens, né? E acho que isso tem mudado bastante, né? Como é que você vê essa coisa da liderança feminina no tech? Acho que, como você falou, já mudou muito, né? Mas como eu já estou no tech aí há 11 anos, claro que a gente pode falar que mudou muito, mas ainda tem muito para conquistar, né? Então, eu acho que a gente já conquistou coisas muito relevantes, tem muitas CTOs, por exemplo, quando a gente olha diretor de marketing, é até comum você ter uma mulher ali na empresa, mas outros cargos, né, que pela história vem do gênero masculino, você ter posições aí, grandes profissionais, também eu acho que é uma grande conquista. Mas sim, enfrentei os meus desafios, né, para chegar até aqui. Tive muita sorte também de ter gestores muito bacanas na minha trajetória, acho que isso facilita, mas tem grandes desafios aí. Você precisa ser muito resiliente, né? Isso vai te moldando, né? Hoje em dia eu não tenho mais esse perfil, mas eu era no começo, tinha muito perfil mais de embate ali, de posição. Hoje já mudou muito esse perfil para muito mais influência, mas é uma necessidade que ali na minha construção de carreira, dentro desse universo, que naquele Sim. contexto que eu estava de posição, era bastante Depois difícil. que você tem o cargo, fica um pouco mais fácil. É bastante difícil. Então, você vai, claro, ganhando maturidade, né? E com resiliência também para ter né, o equilíbrio ali e a forma que você vai conduzindo. Mas tem muito para conquistar. Eu acho que ainda as empresas estão olhando, né? E precisam olhar isso de forma genuína, né? E não para ter um número ali e falar, cara, temos uma meta. Não, é realmente... ter uma perspectiva diferente que a liderança feminina traz dentro das organizações. Muito bom.
Estamos chegando no final aqui e eu tenho minha última pergunta, que é a minha pergunta preferida, que eu gosto de chamar de a dica de ouro. E eu deixo ela no final, pro final de propósito, para deixar o pessoal assistindo aí até o final. Imagina o seguinte, todos os lugares que você trabalhou, os cursos que você fez, as pessoas que você liderou, os chefes que você teve também, tudo que você aprendeu com isso, os livros que você leu. Se você tivesse que, a partir disso, extrair um grande ensinamento, que para você é uma grande verdade, uma coisa que, de certa forma, norteia quem você é, qual seria a dica de ouro da Lili? Que difícil, porque É para ser difícil mesmo. Ela é direta, mas ela é abrangente também, né? Poderia falar de algumas coisas aqui, mas eu acho que a dica de ouro é se prepare em todas as perspectivas, né? Se prepare com competência, né? Estude, né? Acho que a gente precisa, não dá para ser mais raso no universo que a gente gente precisa ter uma profundidade de conhecimento dentro do que a gente faz, essa propriedade, porque isso te dá preparo para os desafios que você vai encontrar dentro das organizações. E também ali, né, bastante resiliência. Acho que hoje, né, quando a gente fala dos soft skills, são super importantes, né? Então, como influenciar as outras pessoas, como liderar, né, dentro das organizações. Estou falando da posição de líder, estou falando do poder de influência mesmo dentro da organização. Então, eu acho que o meu grande ensinamento é o se preparar e acreditar em você, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma essência, né? Manter a sua essência e ser autêntico também, para você estar onde você gosta e acreditar. Você está preparado, você vai ganhar cada vez mais essa confiança para você seguir em frente e estar em lugares que realmente te reconheçam assim. Muito bom, muito bom. E para quem quer ouvir mais sobre o que você tem a falar, você tem algum canal, seu LinkedIn, onde te encontra? Sim, só me procurar no LinkedIn, Liliane Nogueira, se conecta lá comigo, me manda mensagem, estou super à disposição para bater um papo, para conversar mais sobre, trocar ideias, um encontro, então super aberta aí o canal para nos conhecermos mais. Bom, espero que vocês tenham gostado, mesmo tanto que eu gostei, da aula que a gente recebeu aqui hoje da Liliane. Liliane, muito obrigado pela participação, achei incrível. E até a próxima. Eu que agradeço, Mauro, muito obrigada. Obrigada, Gabriel, que está aí com a gente também. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.